Olá, hoje quero falar-vos da inteligência emocional e das técnicas que o coaching pode usar para nós desenvolvermos as competências da inteligência emocional. E porquê este tema? Porque, na minha opinião, e certamente irão concordar, a inteligência emocional está na base das relações humanas, está na base da relação que temos com o outro, quer seja em contexto pessoal, quer seja em contexto profissional. Isto porquê? Se cada um de nós tiver um índice de maturidade emocional elevado, vamos dizer assim, a comunicação com o outro, a relação com o outro pode ser muito mais positiva, pode ser muito mais benéfica. Porquê? Porque podemos evitar conflitos que surgem através de más comunicações, podemos evitar más interpretações, erradas suposições na atitude que temos com o outro. Então, por que não desenvolver estas competências de inteligência emocional para nós depois as podermos aplicar na relação que temos com o outro, seja na vida pessoal, familiar, social ou mesmo no nosso local de trabalho, no nosso dia-a-dia profissional. Então, quais são essas as competências da inteligência emocional? Começamos pela primeira, que é a base para desenvolver depois todas as outras competências emocionais. E é ela a autoconsciência. Se cada um de nós fosse mais autoconsciente, de certeza absoluta que teríamos relações pessoais muito mais favoráveis. Então, o que é isto de ter autoconsciência? Vejam bem, se eu não tenho consciência da forma como falo com os outros, se eu não tenho consciência da forma como penso acerca do outro, como penso acerca das situações que se desenrolam à minha volta, se eu não tenho consciência da forma como eu sinto o outro, da forma como eu interpreto o outro, como é que eu vou conseguir melhorar a minha prestação, a minha comunicação, a minha atitude? Como é que eu vou conseguir melhorar o meu comportamento para com o outro se eu não tenho autoconsciência? Depois, automotivação. Tão importante também esta competência estar bem desenvolvida. Eu ser capaz de me motivar a mim próprio, sem estar à espera de receber motivação externa. Eu conseguir desenvolver a minha autoconfiança e motivar-me a mim próprio sozinho, conseguindo fazer avaliações sobre as minhas capacidades, competências e atitudes sem esperar a avaliação do outro, a capacidade de me motivar a mim próprio. Porquê? Porque também tenho autoconsciência. Eu tenho consciência dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos, das minhas potencialidades, das minhas fragilidades. Portanto, já estão a ver aqui, eu para conseguir a segunda competência, a automotivação, para conseguir motivar-me, eu preciso de ter autoconsciência, que é conseguir auto-observar-me, conseguir ter consciência daquilo que penso, é conseguir pensar sobre aquilo que estou a sentir, é conseguir raciocinar sobre a forma como penso, sobre a forma como falo. Depois, outra competência, autocontrolo. Então, aqui conseguimos ver perfeitamente como é que eu vou conseguir controlar melhor as minhas atitudes para com o outro, controlar melhor as minhas emoções, se eu próprio não tenho consciência de quais são as minhas atitudes e de quais são as minhas emoções. Eu só consigo gerir melhor o que sinto, o que penso e o que faço se eu tiver, mais uma vez, autoconsciência. Então, autoconsciência, automotivação, autocontrole é outra competência da inteligência emocional. A seguir a estas três, temos empatia, uma competência tão importante na relação que temos com o outro.
Eu tenho mesmo capacidade de me colocar no lugar do outro? E mais uma vez, se eu não me conheço a mim próprio, como é que eu vou conseguir avaliar o outro? Como é que eu vou conseguir dizer que a outra pessoa é assim e é assado, se eu não tenho autoconsciência primeiro? Portanto, dificilmente eu vou conseguir colocar-me no lugar do outro, entender como é que o outro pensa, entender o porquê do outro ter aquele comportamento. Eu só vou conseguir isso se eu tiver autoconsciência. Então, sim, depois consigo desenvolver a minha capacidade de entender o outro, ou seja, desenvolver a empatia. E por último, outra competência da inteligência emocional é a sociabilidade. O que é isto? Nós desenvolvermos a capacidade, desenvolvermos uma habilidade de relacionamento social. Estamos aqui a falar da nossa capacidade de trabalhar em equipa, a nossa capacidade de negociação, de cooperação, de entender o outro nas relações sociais e conseguir então manter relações pessoais ou profissionais benéficas, positivas, coerentes, conseguirmos adequar o nosso comportamento a uma situação, a um contexto específico. Isso é ter a capacidade de sociabilidade. Portanto, mais uma vez, é tão importante nós conseguirmos desenvolver estas competências primeiro em nós próprios, para depois conseguirmos melhorar o relacionamento com outras pessoas. E vejam a importância de desenvolver estas competências no trabalho. É ou não é verdade que a grande parte dos conflitos que surgem entre colegas na empresa não tem a ver com estas questões de má comunicação, de má interpretação, de atitudes que nós podemos julgar de forma errada dos outros? Então o coaching pode e tem técnicas diversas que nós podemos adotar no dia a dia para melhorar estas competências. Técnicas, por exemplo, causa e efeito, técnicas como o reenquadramento, a técnica das posições perceptivas, a técnica dos valores, a técnica dos objetivos. Depois, num outro vídeo, iremos falar em pormenor destas técnicas que nos vão ajudar a desenvolver uma maior maturidade emocional. Espero que tenham gostado, partilhem, comentem, deem-me a vossa opinião sobre este assunto da inteligência emocional.